Olha só, tem gente que adora dirigir ouvindo música. Eu também gosto. Mas, na verdade, eu prefiro dirigir batendo um bom papo, principalmente com gente inteligente que tem o que agregar na conversa. E esse é o espírito do Drivecast GWM Morena. A gente vai receber convidados para falar de saúde, de tecnologia, de inovações, de comportamento, muitos temas que com certeza vão interessar você. Para você que está aí no trânsito, para você que está em casa no sofá tomando um cafezinho, vem com a gente que está imperdível. Agora a gente vai embarcar em um bate-papo cheio de vida, tecnologia e inovações. Nosso Drivecast hoje aqui, direto do Aval GT. Esse carro, meus amigos, confortável, silencioso, perfeito. Tá isso que a gente vai fazer agora, uma boa conversa. E aqui nessa jornada comigo está o Dr. Marco Guedes, referência nacional em cirurgia cardiovascular, atua nos principais hospitais da Bahia com certificados internacionais quando o assunto é cirurgia cardíaca. Doutor Marco, que prazer te receber no nosso Drivecast, que é o nosso estúdio aqui, o Aval, viu? Então, hoje a gente está para bater um papo, para falar desse tema tão interessante e com tantos desdobramentos, né? Porque hoje eu acho que o que mais preocupa quando alguém tem alguma questão, alguma cirurgia nossa, como vou fazer esse procedimento? Os riscos. E a tecnologia, que é um tema que a gente está abordando muito, tem ajudado bastante nessa evolução, né, doutor? Obrigado, Juliana. É um prazer estar aqui com vocês. Falar um pouco da área que eu trabalho, que é uma área muito interessante, complexa. Sem dúvida nenhuma, Juliana, se a gente for pontuar, uma das questões mais importantes de desenvolvimento durante os últimos anos foi trazer mais tecnologia à nossa cirurgia. Imagine que a gente consiga pilotar um avião sem instrumento. Com o desenvolvimento de tecnologia, hoje praticamente a gente controla todos os parâmetros do paciente. Sem dúvida nenhuma, isso traz uma segurança e isso é traduzido em resultados. Então, você imaginar que nos anos 80, uma cirurgia complexa trazia uma mortalidade ali em torno de 10, 15, às vezes 20%, hoje a gente faz essa cirurgia com mortalidade menor do que 1%. Então, sem dúvida nenhuma, se a gente for fazer essa primeira correlação, foi trazer essa tecnologia, todo esse aparato que permite a gente fazer os procedimentos que são complexos, né, que a gente mexe com o motor, com muito mais segurança. GWM Raval H6. Olá, revolução. Descubra a linha híbrida mais completa do Brasil. Híbridos de verdade, com tecnologia plug-in, carregamento rápido e até 170 km de autonomia. É a sua oportunidade de viver o amanhã, hoje. Faça um test drive no híbrido líder de vendas. GWM. Hello Tomorrow. E se a gente for fazer um comparativo, doutor Marco, dos últimos anos, né? Das últimas décadas, essa evolução veio acontecendo. O Brasil hoje também é uma referência, né? Quando a gente fala em transplante cardíaco, em cirurgias, e a impressão de quem está de fora é que cada vez está menos invasivo. Antes, para fazer uma cirurgia, já se pensava naquele corte todo, né? Como está esse processo agora? Perfeito. A área da cardiologia em geral, e a gente abrange não só a cirurgia cardíaca, a gente abrange também a parte de medicações, que teve uma evolução brutal, a parte de hemodinâmica, que trouxe também adventos importantíssimos como o stent, que permite que a gente faça um tratamento imediato de um infarto. Em 30 minutos, aquela artéria que está obstruída, a gente conseguir tratar isso com eficiência, isso não tem a menor dúvida que trouxe um impacto brutal nos resultados de melhoria de saúde da população como um todo. Olha, esses avanços, eles chegam num lugar comum, que é cuidar mais e agredir menos, né? Podemos fazer esse comparativo. Então, acho que para quem está nesse processo, a sensação é, não, vou ter mais calma, vou ter mais tranquilidade, porque daqui para frente eu tenho muito mais para fazer. Juliana, acho que a questão primordial é a gente separar um pouco
os momentos. Eu acho que a gente coloca tudo isso no mesmo pacote, mas assim, não tem coisa mais eficiente para cuidar da saúde do corpo, da saúde cardiovascular, que é o nosso foco aqui, do que prevenção. E o que é isso? Basicamente é você ir no seu cardiologista periodicamente, fazer os exames que são necessários de check-up e, o mais importante, controlar todos os fatores de risco. Fatores de risco que são plenamente modificáveis, são hábitos de vida. Então, aquele paciente que faz uso de cigarro, por exemplo, não interrompeu o tabagismo. Aquele paciente que detectou uma pressão arterial mais alta, detectou uma alteração do açúcar, um diabetes, tem uma atividade regular, física, não ser uma pessoa sedentária, isso contribui para que a gente comece a tirar aqueles tijolos que são ruins para a gente. Então, fazer a nossa parte, prevenção é a coisa mais importante. A partir daí, você abre um leque de possibilidades de tratamento. Cada área do conhecimento da cardiologia, ela traz demandas, trazem tratamentos, trazem que a gente pode abranger isso, tanto na cirurgia, que é a minha atividade. A gente faz cirurgias de ponte de safena, a gente faz cirurgias valvares, a gente faz cirurgias da aorta, que é o cano que sai do coração. Então, são cirurgias muito complexas. Então, essa é a nossa atuação. A gente brinca, nós somos o mecânico do corpo. A gente vive cercados de sistemas de segurança. Aqui no carro, por exemplo, agora há pouco apitou um sensor que avisa para você mudar de faixa. Na medicina, esses avanços tecnológicos ajudam de que forma, influenciam de que forma, doutor? Juliana, tudo que nós fazemos é muito estudado e muito controlado. Hoje nós sabemos exatamente o que importa para a gente ter eficiência, como no carro. A gente consegue ter exatamente os exames que a gente precisa para detectar onde estão os pontos de preocupação. A gente, durante a intervenção, que é aquele momento específico, a gente faz um controle quase em tempo real de vários parâmetros do corpo, para que a gente detecte em qualquer momento uma saída da faixa e a gente consiga trazer esse carro para a melhor direção, para que a gente tenha um desfecho satisfatório, uma boa resolução daquele quadro, com menos risco, com mais eficiência. E o perfil desses pacientes, né? Antes a gente, para falar em cirurgia cardíaca, pensava em alguém mais velho, ou então um fumante, ou alguma doença muito grave, né? Hoje a gente vê que realmente esse cuidado tem que ter em todas as idades, né? Claro, o que a gente percebe é que assim, houve um aumento significativo do cuidado. A expectativa de vida da população ela vem aumentando, isso é progressivo. Quando a gente pega as pirâmides etárias, a gente vê que a porção da pirâmide das idades mais avançadas, elas vem se alargando. E, obviamente, isso traz outras questões a serem resolvidas. Determinadas doenças aparecem mais nesse grupo de população e a gente tem que se preparar para isso. Então, quando a gente vai fazer um comparativo do que a gente fazia no passado, do que a gente faz hoje, é que a gente consegue tratar pacientes. Esses pacientes eles estão chegando cada vez com mais questões a serem resolvidas, com mais doenças associadas, que isso é natural por conta da maioridade que esses pacientes têm, mas a gente consegue ter um resultado igual ou melhor do que a gente tinha no passado. Então, sem dúvida nenhuma, isso traduz a nossa qualidade de equipamento, o desenvolvimento da ciência, avançando em tecnologia, em controle, para que a gente possa ter esse grau de eficiência. Se a gente for fazer um comparativo, já que você falou agora há pouco em comparativo, eu acho que o coração, né, que está ali para a gente com uma importância tão grande, seria um 4x4 que tem que ter força para subir, para descer, para nos levar realmente para frente, doutor.
você for imaginar, o coração é um grande motor, é a bomba que impulsiona o sangue para o corpo, para levar todos os nutrientes, oxigênio para os órgãos fazerem suas funções. E como é que a gente faz isso? A gente faz impulsionando esse sangue através de grandes vias, grandes canos, que vão circular através de grandes vias, que inicia com canos maiores, e vai progressivamente se dividindo até chegar lá naquele fino capilar, muito fino, que está em contato com uma célula que é sua casa, que leva exatamente, que é a matriz de todo o corpo humano. Então, se a gente for pensar a cardiologia de uma forma geral, e o que a gente tem que se preocupar quando a gente vai no médico, quando a gente vai procurar, é que existem vários pontos de atuação do cardiologista, desde a questão do coração em si, da bomba em si, que ela tem as suas características, tem as suas funções, tem as suas estruturas, como também de toda essa parte periférica. Todo esse conjunto, todo esse órgão, ele faz parte da saúde vascular e deve ser foco de atenção. E a cirurgia robótica, hoje ela é uma realidade já aqui na Bahia ou ainda é algo que está sendo construído? Juliana, você trouxe um ponto muito importante. A cirurgia cardíaca, ela é uma cirurgia complexa, a cirurgia tradicional, ela traz consigo um trauma cirúrgico significativo. E como toda a área do conhecimento, a gente procura criar alternativas para que a gente reduza esse trauma orgânico. E, obviamente, se a gente reduz esse trauma orgânico, a gente consegue ter um resultado melhor. E isso aconteceu na cirurgia cardíaca. A gente, inicialmente, através de modificações técnicas dos próprios equipamentos, e a gente evoluiu para cirurgias que a gente chama de minimamente invasivas. Através de incisões menores, com menos trauma cirúrgico, a gente consegue fazer o mesmo tratamento com resultados melhores, com técnicas mais avançadas, com cortes menores. Essa caminhada ela permitiu dar um próximo avanço, que é exatamente a cirurgia robótica, que ela é disruptiva. A técnica da cirurgia minimamente invasiva, comparada com a robótica, ela traz muitas coisas em comum. A robótica ela traz uma evolução maior por permitir, através de interfaces, que um outro cirurgião em um outro local do mundo possa contribuir ou operar esse robô para fazer uma cirurgia no local que você está. Então imagine a interação que isso a gente consegue fazer com os colegas no mundo inteiro. Imagine um caso que seja um caso muito específico, uma doença muito específica, que poucos no mundo têm experiências. Que você tem um especialista específico em um outro país, por exemplo, que já contribuir. Construiu algo em relação a esse caso e que pode contribuir durante Ele pode o procedimento. Contribuir não só assistindo o procedimento à distância e interagindo naquele momento com o cirurgião, orientando o passo a passo, como também ele pode interagir através da interface, fazendo os movimentos cirúrgicos para poder contribuir com a cirurgia. Isso hoje é perfeitamente factível. Claro, a cirurgia cardíaca ela traz alguns desafios da técnica robótica, mas que estão sendo vencidos, e o Brasil ele vem fazendo a cirurgia robótica cardíaca e avançando a passos largos. Com toda essa tecnologia e essas inovações, os resultados têm sido extremamente positivos, eu imagino. Sem dúvida nenhuma. Quanto menos trauma cirúrgico a gente impõe àquele paciente, melhor o resultado. Isso é intuitivo. A gente reduz tempo de internação, a gente reduz dor, a gente melhora muito o tempo de retorno às atividades laborais. Então tem uma série de vantagens que as cirurgias minimamente invasivas e são uma realidade. O que a gente está falando aqui não é de uma coisa nem futurista, nem que a gente está começando agora. Sim. A cirurgia minimamente invasiva ela já é feita em Salvador há mais de 15 anos. A gente está falando de cirurgia minimamente invasiva, de cirurgia robótica, questões que há algumas décadas era inimaginável até, né? Então estamos falando de evolução. E estamos em 2025. A tendência é que a cirurgia cardiovascular, a cirurgia cardíaca, né, doutor Marco, a cada ano, a cada momento, evolua ainda mais, tem coisas melhores para vir. Você tem muita experiência internacional em congressos, estuda muito. Temos novidades positivas ainda para agregar? Temos sim, Juliana. Se eu fosse destacar uma área especificamente, eu destacaria a área da insuficiência cardíaca. Ainda é um grande calo
porque a insuficiência cardíaca, a via final disso, o tratamento, é o transplante cardíaco. E existe uma dificuldade muito grande com a questão de doação de coração. Infelizmente, é um fator limitante importante. Então, dentro dessa área, a gente pode destacar algumas coisas que, assim, acho que vale muito a pena por imaginar que seja realmente o caminho. Então, a primeira é que existe um corpo de pesquisa muito intenso em desenvolvimento de corações artificiais e corações ligados a animais, especificamente o porco. Isso é muito interessante. Até, já que você falou, eu vi que houve um teste, né, em outro país com o coração de um porco. Isso não é novo. Já se tenta utilizar o coração porcino para transplante há algum tempo, por ele ser o coração do porco o mais próximo do coração humano, em termos de características. Existe uma questão, que uma barreira, que a gente chama de barreira filogenética, uma determinada proteína do coração do porco, ele faz uma reação autoimune brutal. E isso incapacita a utilização desse órgão. O que tem sido feito é modificações genéticas Nesse coração. nesse grupo de animais, a partir daí clonagem desses animais, para que se possa reduzir essa barreira, que a gente não tenha uma reação autoimune impactante com esses novos órgãos, e que a partir daí a gente tenha uma oferta de órgãos mais ampla com o mundo inteiro. Eu não tenho dúvida que isso vai chegar. Isso vai ter um impacto brutal, porque a insuficiência cardíaca é a via final de todas as doenças cardíacas. Que é aquele momento que o paciente já... Em paralelo a isso, que é uma coisa muito legal, eu estou falando do xenotransplante, que é o transplante de animais para humanos. Agora imagine se nós conseguimos efetivamente criar um coração artificial. O coração é o órgão que mais existe possibilidade de fazer uma construção completamente externa, sem tecido. E isso vem sendo testado há muitos anos. Houve um implante em 2001, eu estava presente num hospital em Houston, no Texas Heart. Em 2001, um coração totalmente implantável. Esse paciente ficou vivo com esse implante em torno de um mês. Isso não parou. Existe uma grande busca para esse coração totalmente implantável, que também seria uma grande saída. Claro, existe a questão do custo, que é impactante, né? Para chegar em países de ponta, para ter isso em prateleira, são muitos anos, né? Mas sem dúvida nenhuma também vai chegar. O que é que nós temos hoje? Isso é uma realidade. Temos alguns casos aqui no Brasil, são dispositivos de assistência ao coração. Não é totalmente substituir o coração, mas a gente consegue colocar peças biônicas. Vai fazer uma brincadeira nos anos 80 aí do homem biônico. A gente consegue implantar uma determinada peça que funciona com um motor. Então aquela câmara do coração que ela não consegue contrair de forma adequada, que é a via final da insuficiência cardíaca e que leva à morte por falência, a gente consegue em alguns casos implantar esse dispositivo, esse pequeno motor no coração e colocar essa saída no cano que sai do porco, que é a aorta. E isso dá uma sobrevida para o paciente bem interessante. E isso é uma grande realidade, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Clínicas especializadas em implante desse tipo de dispositivo. Aqui no Brasil temos alguns casos já feitos, principalmente em São Paulo. O Dr. Fábio já tem. Olha, quantas informações positivas tivemos aqui hoje, Dr. Marco. Na estreia do nosso Drivecast, uma entrevista muito esclarecedora de um tema que eu tenho certeza que interessa a muitos brasileiros. Então, eu quero te agradecer por esse momento, né? Queria que você deixasse uma mensagem de encerramento, né? Porque quando a gente fala em coração, a gente fala também em cuidado, né? Em pensar na sua saúde, no que você está fazendo no seu dia a dia. Juliana, obrigado pela oportunidade, muito legal, achei muito interessante a proposta. E sem dúvida nenhuma, eu sou da ponta, eu sou da cirurgia cardíaca, eu sou de executar o procedimento. Mas vou reiterar, o mais importante nessa caminhada é o cuidado, é a prevenção. É o cuidado vascular, é a saúde vascular, é a saúde do coração. Se cuide. E caso
haja necessidade de qualquer intervenção, vá ao médico, vá ao seu cardiologista regularmente, confie na medicina. Nós temos uma medicina extraordinária na Bahia. Então, se cuide e vamos lá. Vamos nessa. Dr. Marco Guedes, referência nacional em cirurgia cardiovascular, hoje no nosso Drivecast GWM Morena. Olha, em breve teremos um super convidado e a gente espera você aqui no nosso estúdio. Valeu, galera!